Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estaremos juntos nesse programa, falando a respeito da mediunidade, tendo como base o Livro dos Médiuns, que é o livro onde Kardec colocou todos os apontamentos necessários para aquelas pessoas que quisessem conhecer ou se utilizar da mediunidade, dessa faculdade, que é uma faculdade inerente ao ser humano. E nós estávamos falando dos médiuns, quando o espírito se afasta do médium. Por que ele se afasta? O espírito, quando ele se afasta de um médium, é porque ele vê que não corresponde mais aos seus propósitos, porque quando o espírito se junta ao médium, ele tem um objetivo, ele tem um programa a cumprir com aquele médium. Mas se ele vê que o médium não corresponde mais àquilo que ele precisa, que ele se propôs, e aquele médium também não está aproveitando as instruções, os conselhos que ele dá, porque ele está ali para isso. Ele tem um objetivo ali, às vezes, de adestrar o médium. Então, quando ele vê que o médium está saindo da linha, ele dá uns conselhos, ele instrui o médium. Se o médium não atendê-lo, ele vai achar que não tem condições, não tem necessidade dele ficar ali perdendo o seu tempo, porque os espíritos são muito ocupados, principalmente esses trabalhadores que não param. Então, eles estão sempre com objetivos, com trabalhos aqui no plano espiritual. Então, eles se afastam. Quando que há a interrupção? Nós estamos falando até agora do afastamento dos espíritos, né? Então, às vezes, momentaneamente, o médium perde a mediunidade. Mas vamos falar nessa interrupção. Quando um espírito se afasta, pode ser substituído por outro. E olha, se um espírito que está orientando um médium, está indo tudo bem, mas ele, por um problema, por uma necessidade dele, espírito, de fazer um outro trabalho no plano espiritual, ou uma coisa mais urgente com algum outro médium, ele pode se afastar, mas ele pode ser substituído por um outro. Nesse caso, quando está tudo bem com o médium, ele vai instruir o outro espírito para ele ficar no lugar dele, orientando esse médium. Então, pode acontecer isso. Quando é um bom espírito, ele pode afastar-se momentaneamente, privando o médium por algum tempo de toda a comunicação. Como se ele estivesse ali dando um castigo para o médium. Olha, você vai ficar um tempo, agora você não vai conseguir dar comunicação. Ele se afasta, porque mesmo quando o médium consegue dar comunicação de outros espíritos, vamos dizer, num trabalho mediúnico, o médium se propõe a atender espíritos sofredores, que necessitam de ajuda. Mas sempre aquele espírito que trabalha com o médium, que é o seu mentor, ou o seu guia espiritual, ele vai estar sempre presente. E não vai deixar o médium desguarnecido. Ele vai estar sempre junto ali. Mas, às vezes, ele se afasta momentaneamente, privando o médium por algum tempo de toda a comunicação. Ou seja, nenhum espírito se aproxima. Às vezes pode ser uma lição para o médium. Ele vai pensar por que está acontecendo isso. E qual a finalidade da interrupção? São várias. Primeiro, pode ser uma lição para o médium. Para o médium entender que a sua faculdade não depende dele. E por isso mesmo não lhe deve servir de envaidecimento.
Se não tiver espírito, não tem mediunidade. Se o espírito se afasta, o médium vai ficar falando sozinho, por ele mesmo. Então, às vezes, é uma lição para o médium esse afastamento, essa interrupção da mediunidade, para ele entender que não é só ele. Tem médium que costuma marcar, por exemplo, audiência pública. Eu vou lá no tal dia receber os espíritos para orientar pessoas. Mas se o espírito não comparecer, como é que faz? Daí é um perigo, porque o médium ele pode se sentir acuado, ele não está sentindo nenhuma presença do espírito, ele pode começar a falar por ele mesmo. E daí já vai ser uma mistificação. Vai ficar mais difícil para ele depois. Então pode ser uma lição. Pode ser uma prova para o médium. Essa interrupção pode ser para provar ao médium que ele escreve sob influência de outro, pois de outro modo não haveriam intermitências. Se ele escrevesse só por ele, não ia haver interrupção. Mas ele escreve por influência de outro, um outro espírito que está ali. Então, é para provar para ele que existe uma outra inteligência ali e que ele escreve sob influência dessa inteligência. Se essa inteligência não estiver presente, ele não escreve. Ele pode até escrever coisas dele, mas não, né, a manifestação. Vamos a uma observação a tudo isso. A interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Não é sempre que é uma punição. Demonstrando às vezes a solicitude do espírito pelo médium a quem se afeiçoou. É uma proteção, às vezes, que ele faz. Que o espírito se afeiçoou ao médium. Existe essa simpatia, existe essa sintonia entre eles, né? E ao qual o espírito, às vezes, se afeiçoa ao médium e ao qual ele deseja proporcionar um repouso que julga necessário. Sabe quando o médium está muito estressado, está muito cansado, sobrecarregado de trabalho, às vezes tanto na vida dele material como espiritualmente, trabalhando demais, porque tem médiuns que trabalham de dia, trabalham à noite, durante o sono. Então o espírito pode proporcionar um repouso quando ele julgar necessário. Então, neste caso aí, ele não vai permitir que um outro o substitua. Ele vai deixar o médium descansar, até que ele renove suas forças, suas energias, daí ele vai continuar trabalhando. Para os médiuns de muito merecimento, que são raros, né, gente? Os médiuns de muito merecimento são aqueles que já se disciplinaram, são aqueles que já estão aptos para qualquer tipo de trabalho com a espiritualidade. Então, quando esse médium tem muito merecimento, a interrupção, às vezes temporária, da mediunidade, pode ter por finalidade experimentar-lhes a paciência. Ele vai tentar se comunicar com o espírito para escrever e não consegue, para testar a paciência dele. Ou então avaliar a sua perseverança. Se ele não consegue, quanto tempo ele vai ali perseverar para ver o que está acontecendo, se é algo com ele, se é algo com o espírito. Avaliar a sua perseverança, então. Dar tempo para meditar sobre as instruções recebidas. Às vezes o médium recebe, como nós já falamos no outro programa, recebe instruções, não medita sobre elas, né? Não vê se realmente os espíritos são verdadeiramente sérios que estão passando essa comunicação. Então,
dar um tempo para eles meditarem sobre essas instruções. Eles estão com várias instruções recebidas, então eles vão ler novamente, estudar aquelas instruções, e pela meditação ele vai reconhecer se os espíritas que passaram são realmente sérios, são verdadeiramente sérios. Bom, para abreviar essa prova, essa interrupção, o médium está ali, então, vamos dizer assim, seco, ele não tem comunicação com o plano espiritual, ele não está sofrendo a influenciação de nenhum espírito. Como que ele vai fazer para abreviar essa prova? Lembra que nós falamos que pode se tratar de uma prova? Provar ao médium que ele escreve sob a influência do outro, e não por ele mesmo? O que ele tem que fazer para abreviar essa prova? Ou seja, para voltar logo essa faculdade fluindo. Resignação e prece. São duas coisas que o médium precisa ter. Resignação e prece. Ele precisa aceitar, ele precisa ter a aceitação de que algo está acontecendo, por isso que realmente naquele momento está suspensa essa sua faculdade. E a prece, ele tem que fazer muita prece para o seu anjo guardião, para Jesus, para os espíritos amigos, fazer diariamente uma tentativa de alguns minutos para verificar se já recobrou a faculdade. Então ele vai ter esse sentimento de resignação, aceitação com aquilo que está acontecendo com ele, e também fazer muita prece, porque o médium ele tem que estar em constante intercâmbio com a espiritualidade maior, para ele poder ter o amparo dessa espiritualidade e não parar de tentar. Diariamente ele vai fazer uma tentativa de alguns minutos para ele verificar se ele já recobrou a faculdade. Às vezes, um dia que ele vai fazer, ele vai ver que ele vai receber a mensagem, daí ele vai ficar feliz da vida. A suspensão não implica no afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam. Eles não estão, às vezes, afastados, eles só não estão se comunicando. Às vezes eles estão protegendo o médium com esse afastamento, às vezes eles estão se afastando para ver qual é a atitude do médium, se ele tem essa resignação, essa calma, essa paciência, essa perseverança de ficar tentando, essa prece diária, várias vezes por dia, evangelho no lar, e tudo aquilo que a gente recomenda para que nós tenhamos o acompanhamento dos bons espíritos. O médium pode e deve continuar a conversar pelo pensamento com os espíritos familiares. Não é porque ele não está trazendo nenhuma mensagem que ele vai parar de se comunicar através do pensamento com os espíritos familiares, e ele vai se persuadir de que ele é ouvido. Que quando a gente tem fé, que quando a gente acredita, a gente sabe que a gente vai falar e vai ser atendido. A falta de mediunidade pode privá-lo de comunicações por meio material, mas não o priva das comunicações mentais. Não é porque ele está trazendo, não está trazendo, que ele não está mentalmente ligado com os espíritos. Bom, vamos ver quando que a interrupção é uma censura para ele. Para reconhecer essa censura, basta questionar a si mesmo que uso tem feito da sua faculdade, qual o benefício às outras pessoas, que proveito tem tirado das orientações. Então ele vai verificar se essa suspensão não é uma censura.
Então, vejam bem, há médiuns imperfeitos que só empregam sua faculdade de má vontade, não sabe o valor da graça que lhes é concedido. Então, ele tem que parar, né? Ele tem que se aperfeiçoar para receber os bons ensinamentos dos Espíritos. Se eles não aproveitam, eles vão sofrer essas consequências mais tarde. E Kardec termina falando: o homem pode aperfeiçoar-se pelo ensinamento dos Espíritos e por via direta, através de médiuns, ou via indireta, através de livros. São as oportunidades que nós temos de nos aperfeiçoarmos, nos esclarecermos, para que se dê a nossa evolução mais rápida. Então, nós terminamos hoje o nosso programa, deixando então para a próxima oportunidade o capítulo 18 agora, que nós terminamos hoje o capítulo 17. Obrigado pela audiência. Claudete Moura, para o divulgar.net.